Como parecer mais jovem mesmo envelhecendo? Olá, sejam bem-vindos a mais um excepcional episódio do nosso querido Biohackers Podcast Brasil, Lu. E hoje com convidados excepcionais que vão desvendar esse segredo. Será que é possível parecer jovem mesmo envelhecendo? Estamos aqui com o casal Tiana e Dr. Fernando. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós estamos muito felizes mesmo. E vamos começar esse podcast de hoje. Mas antes, desvendando esse mistério, mas antes vamos agradecer, né? Aos nossos patrocinadores. Hoje em dia, a gente está caminhando para a medicina multiômica de precisão. E para isso a gente precisa de exames que tragam essas demandas cada vez maiores. Por isso a gente conta aqui, desde o início, com nossos queridos colegas, amigos da Biome Hub. Isso mesmo. E também da Cienza Farmácia de Manipulação. Muito obrigado por estarem aqui desde o início conosco, confiando no nosso trabalho e no nosso projeto. Mas, doutora Tiana Burman, doutor Fernando Bastos, um casal aí juntos, então, assim, ó, unindo ainda mais medicina, ciência e colocando sempre o paciente em primeiro lugar. Hoje a gente vai falar sobre algo que é muito importante: a estética e a saúde metabólica. Então vamos começar com a doutora Tiana, porque a doutora Tiana é expert em blefaroplastia, em estética ocular, e a gente queria entender o que tem além da estética. Qual que é essa conexão entre o equilíbrio metabólico, que a gente já sabe aqui, porque o Dr. Fernando já veio aqui e falou muito sobre metabolismo, inclusive o livro dele está aqui, o ciclo original, depois a gente vai mostrar mais para vocês. Tá virando uma habituê, né, Lu? Exatamente, não, e com muito prazer. Qual que é essa conexão entre equilíbrio metabólico e estética? Bom, nós estamos, em primeiro lugar, aqui felizes de estar aqui com vocês, falando com o público de vocês, até porque esse é um assunto tão importante. Eu sempre falo que a estética ela vai muito além de uma coisa fútil, né? Quando a gente tem autoestima alta, nós ficamos mais preparados para enfrentar os desafios, nós ficamos mais confiantes, mais seguros, né? Quem tem autoestima alta tem menos ansiedade, tem menos depressão. Isso está provado, tem estudos mostrando isso. Mas a gente sabe também que quando o paciente ele é tratado de forma integral, é que a gente consegue oferecer os melhores resultados. Então, a gente pode oferecer para ele as melhores cirurgias, as melhores técnicas, os melhores equipamentos, os melhores injetáveis. Mas se ele vai lá e destrói todo o colágeno dele, se alimentando mal, sem fazer exercício, não cuida da saúde emocional também, ele não vai ter o mesmo resultado. Então, muitas vezes a gente atende pacientes assim, e eu me lembro quando surgiu a ideia do Instituto Burman e Bastos, a gente discutia muito isso em casa. O Fernando já é um apaixonado por cuidar da saúde das pessoas. E aí que surgiu a ideia, olha, vamos montar um serviço juntos que se preocupe com os dois lados, né? E a gente consiga tratar o paciente de cada forma, assim, de uma forma personalizada, como ele merece, né? E a gente acha que isso faz toda a diferença. Sem dúvida, né? Aquele olhar de fora para dentro, né? Das tecnologias, de toda a evolução da medicina estética, mas também sabendo que isso tem limitantes. E um dos grandes impulsos que tu pode dar, inclusive na eficácia de todos os tratamentos estéticos, é tu tratar o paciente de dentro para fora, nutrindo ele adequadamente. Afinal, a pele é o nosso maior órgão, né? E em extensão. E a gente precisa, sem dúvida nenhuma, nutrir muito bem a nossa pele. E também evitar as agressões. Tá? Então, essa junção entre uma nutrição adequada e também bloquear um pouco das agressões que nós expomos no nosso corpo dia a dia, sem dúvida nenhuma, pode melhorar muito os resultados de toda essa intervenção estética, que, como a Tiana falou, tem muito mais do que simplesmente uma coisa fútil da estética. Não, isso trabalha de forma muito profunda a autoestima das pessoas. E Harvard, né, no seu longo estudo, já... o seu maior estudo já publicado, né, estudo que acompanhou por mais de 8 décadas as pessoas, já demonstrou que o autocuidado é um dos pilares também
da longevidade, né? Do envelhecimento saudável. Cuidar da saúde, né? Sabe que eu lembro, Fernando, na primeira vez que tu vieste aqui no podcast, que tu nos contou toda a tua trajetória na medicina e que nas primeiras vezes não, mas enquanto tu fazia somente os procedimentos urológicos, tu sentia que faltava alguma coisa. A tua trajetória, Tiana, na medicina também foi assim? Ela também começou com os procedimentos estéticos e tu sentiu essa falta ou não? E como é que foi esse antes e depois, assim? O que tu nota? Eu comecei na área da oftalmologia, né? Eu sou oftalmologista de formação, fiz residência e depois eu me subespecializei numa área que se chama oculoplástica. Fiz o meu doutorado nessa área e eu fiquei apaixonada pela parte estética e eu notei que eu precisava oferecer algo a mais, porque quando a gente trata a região, a área de olhos, mas a gente tem um olhar mais global, é diferente. Eu fico imaginando, né, Tiana, os oftalmologistas, a gente em medicina sofre bullying dos colegas de outras especialidades. É uma questão clássica, histórica. E sempre tem uma piadinha que diz, não, o oftalmologista é o médico mais útil que existe porque ele tem uma visão holística da medicina. É uma piada por causa de olho. Mas a Tiana resolveu ter mesmo essa visão holística. Literalmente. Então, isso que é sublimação. Isso que é realmente ir atrás. E é muito bacana isso, porque o Fernando estava colocando a coisa, da primeira vez que ele veio, sob uma perspectiva evolutiva. Eu, como pesquisador em biologia evolutiva, adorei, achei sensacional ele explicar como a gente precisa de proteína animal para evoluir como ser humano, para ter um telencéfalo altamente desenvolvido, etc. Existe também uma pegada evolutiva na percepção da beleza. A gente olha aquele olho bonito, aquele olho jovem, e a gente gosta porque evolutivamente a gente aprendeu a reconhecer saúde na estética? Com certeza. Com certeza. É um conjunto, né? Eu sempre falo bonito é o conjunto. E é quando tu oferece para a pessoa tratamentos que não mudam ela, que preservem as suas características. Na minha opinião, isso é beleza. Né? A gente vê uma pessoa, reconhecer que ela é bela, né? Ela tem características que são delas, que são das feições estéticas, mas quando tu conhece a pessoa também, às vezes tem muitas pessoas que se tornam bonitas para a gente, então o conjunto faz a diferença. E na área ocular, né, o que eu reparava? Assim, muitas vezes a gente fazia uma sustentação da região malar, eu deixava o resultado da minha blefa mais bonito, eu avaliar a posição da sobrancelha, o conjunto do rosto. E eu pensei, não, eu preciso seguir estudando. Então, foi aí que eu acabei fazendo uma pós-graduação em medicina estética para conseguir oferecer para o meu paciente algo a mais. Né? Eu queria saber trabalhar com lasers, eu queria oferecer as melhores tecnologias. Então, para isso, eu segui os meus estudos e dessa forma, eu consigo oferecer um trabalho completo, assim, digamos assim, né? Um resultado mais bonito para o paciente. Tratar a pele em conjunto, então eu retiro aquela pele que ficou, mas trato aquela pele que... retiro a pele que está em excesso, mas eu trato a pele que ficou, então essa pele fica mais bonita. Né? Interessante de uma perspectiva evolutiva, né? Que a busca pela juventude, pela longevidade e pela aparência é uma coisa que está muito linkada à história da humanidade. Né? Se for pegar lá no Egito Antigo, né? Eles eram extremamente... buscavam muito a beleza, né? Já demonstrava, as maquiagens surgiram lá no Egito Antigo já, né? Então, aquela questão também de buscar uma fisionomia mais jovem, como, por exemplo, os olhos puxados, né, Tiana? Tu pode me corrigir, são olhos mais característicos da juventude, né? Exato. Então, as mulheres, elas desde lá do Egito, elas pintavam até delineadores na lateral dos olhos, né? Puxar o olhar de gatinho. Fica lindo. Inclusive até hoje, na área da estética, existe comparações com belezas antigas, como por exemplo da Nefertiti, né? Então nós temos inclusive, né? Exato, uma técnica de toxina botulínica que se chama Botox da Nefertiti, que é feito no pescoço para alongar o pescoço, para separar o rosto do pescoço. Agora eu esqueci. Do busto da como é que Nefertiti. eles usavam. Ela tá lá em Berlim Oriental.
para aumentar, né? Para encumpridar ainda mais o pescoço, porque um pescoço grande também era sinônimo Exato. de um colo bonito e tudo isso. Mas eu fiquei aqui me perguntando, e eu imagino que o pessoal que está escutando ou nos assistindo também, que o Dr. Fernando trouxe a questão de uma nutrição adequada e de um bloqueio de exposições tóxicas. Sim. Né? Então, assim, para quem está nos escutando e daqui a pouco não tem a oportunidade de ir até a clínica, porque eu sei que quem vai até a clínica de vocês recebe com todo o detalhamento essas indicações. O que a gente pensa de nutrição adequada para uma pele interessante, anti-envelhecimento? E eu queria até trazer uma coisinha a mais. O que a gente faz que a gente considera que é saudável, mas que daqui a pouco não é interessante para nossa pele? Se tem algum Olha, trickzinho. tu queres? Só para complementar, que eu tô louco para ouvir a resposta do Fernando, mas o anti-aging começou justamente na medicina estética. Exato. Agora até os colegas dermatologistas, eu sou colega da maior autoridade mundial em peeling de fenol de pesquisa, do Carlos Vambier, que é professor na Brown. Os colegas ficam nos olhando, como assim anti-aging é picaretagem? Como não deixam vocês usar essas terminologias? É o que a gente faz. E se abriu o conhecimento dos hallmarks of aging, das causas do envelhecimento, a partir da medicina estética. E a gente tem dermocosméticos que atuam exatamente nos hallmarks of aging, estresse oxidativo, alteração de arquitetura nuclear. Então, é muito interessante isso, Fernando. Como é que vocês trazem essa bidirecionalidade? Porque você pode começar de dentro para fora, vai se cuidar, vai ficar mais bonito, mas eu acho muito bacana isso de começar também de fora para dentro. Exato. De usar esse impulso estético para não. Muito legal. Já que eu tô ficando bonito, vamos ficar bonito por mais tempo. Nossa, isso motiva os Com pacientes. certeza. Às vezes a gente começa ali de fora para dentro e não tem idade, sabe? Uma coisa muito encantadora. Eu, essa semana, eu tirei os pontos de uma paciente com 86 anos que fez uma blefaroplastia e ela chegou no meu consultório. E agora, o que podemos fazer? Então, isso é muito legal, né? Ela, não, eu quero seguir me cuidando, eu quero fazer outros Legal. procedimentos, né? Então, isso é maravilhoso. E eu sempre falo assim que muitas vezes a gente começa com tratamentos de fora para dentro, a pessoa se sente mais bonita e ela começa a cuidar mais da saúde, ela passa a fazer exercício, começa a cuidar mais de si mesmo. Cuidar de si é um auto-amor, é se amar. Por que a gente pode cuidar da casa, cuidar do carro, pagar um seguro para as coisas materiais e muitas vezes não investir na gente? Olha que interessante. Um dos grandes princípios desse tratamento de fora para dentro, no caso da Tiana e das tecnologias, né, são que a gente tem muitos lasers, a gente investe muito em tecnologia na clínica, mas é o princípio da hormese. Né? O que acontece? Nós causamos danos programados, assim como a atividade física. Assim como a exposição ao frio, é um princípio da hormese. Tu vai criar um dano e tu vai esperar que o teu organismo responda aquele dano melhorando, evoluindo, estimulando a produção de colágeno. Porque tudo é um equilíbrio, né? Quando a gente fala das agressões, o problema das agressões são aquelas agressões que elas acontecem de forma crônica, constantes, assim como a inflamação. Nós não temos problemas com a inflamação aguda, ela é necessária para a nossa vida. Nós temos problemas com a inflamação crônica, né? Subclínica, que vai se perpetuar e que vai acabar lesionando o nosso corpo. Então, o princípio de muitos dos tratamentos estéticos ele é baseado na hormese, né? E o princípio da nutrição, né, que vocês me perguntaram, que é um princípio clássico, que está dentro de todo esse conceito do ciclo original, é a gente tentar glicar o mínimo possível os nossos tecidos. Quando um bebê nasce, ele está branquinho, ele não teve exposição àquela glicação. Nós vamos sendo cozinhados durante o tempo. Né? Nós vamos envelhecendo, nós vamos escurecendo os nossos tecidos pela glicação constante que nós vamos expondo o nosso corpo. Então, a glicação tem um processo, é um processo muito ativo durante o nosso envelhecimento. Então, evitando esses picos de glicose constantes, que muitas vezes a nutrição funcional advoga,
que tu tenhas uma dieta à base de carboidratos, de farináceos integrais, mas que, enfim, geram picos de glicose e estados diabéticos durante várias horas do dia. Se você comer uma panqueca de aveia, você vai ter um pico de glicose, porque 66% da aveia é glicose. E durante algum tempo do seu dia você vai ficar com a glicemia acima do normal. E você vai ter uma glicação dos tecidos. Né? A glicação, ela não acontece só na hemoglobina. A glicação nos olhos é a catarata, a glicação na pele é o envelhecimento. Né? Então, esse é um grande princípio de evitar os danos. Aí nós temos os danos ambientais, as toxinas, né? A exposição. Nós estamos hoje diante de uma guerra química. Né? Eu falo muito sobre isso. E a outra questão sempre do processo de envelhecimento saudável, que inclui a nossa pele, é um equilíbrio entre a ativação da via da mTOR com a ativação da via da MPK. O que é isso, assim, para as pessoas saberem aqui? O Ricardo pode... Será que a gente ama esses dois amar, assuntos, né, glicação, via da mTOR, É tão gostoso, viu, Fernando? Porque... E é bom que ele fale bastante aqui, porque aí ele não perde tempo na academia. Ele é meu colega de academia. Quanto mais a gente conversar aqui, mais a gente consegue treinar lá. Pra vocês não ficarem, só malhando a língua, né? Exato. Só conversando na academia. Que a gente fala, né, pessoal? A gente fala que a atividade física, né, e também a ingesta, a gente precisa ter músculos fortes e resistentes. Né? Essa é a grande fronteira da longevidade. E para ter músculos fortes e resistentes, a gente precisa ativar a mTOR e nós precisamos também ativar a MPK. Por quê? Porque quando a gente se exercita, a gente ativa um receptor nuclear chamado PGC1-alfa. E o PGC1-alfa, após ativar a MPK, a gente ativa o PGC1-alfa. E após a MPK, ativa o PGC1-alfa. E quando ele ativa o PGC1-alfa, tu vai ativar a produção de uma série de miocinas que vão gerar, por exemplo, a biogênese mitocondrial, que é fundamental no nosso processo de longevidade saudável. Então, por exemplo, a gente vai ter a liberação da irisina, que é uma miocina extremamente importante para o Browning. Nós vamos ter a ativação do BAIBA, que é o ácido amino isobutírico, que vai atuar no nosso fígado, prevenindo a resistência à insulina, melhorando a lipólise. Quando tu ativa a MPK durante a atividade física, tu vai ativar as tuas sirtuínas e tu vai defender com isso os teus telômeros, tu vai ativar a tua telomerase, tu vai defender contra genotoxicidade, tu vai se defender contra o estresse oxidativo, que a própria atividade física, eventualmente vigorosa, pode te trazer. Tudo e ao isso mesmo com tempo, atividade física, né? Com atividade física. E ao mesmo tempo ingerindo alimentos que são ricos em nutrientes essenciais, como os aminoácidos essenciais, como as gorduras naturais, tu vai conseguir ativar a síntese proteica, que também é importante para que tu consiga aumentar a tua massa muscular, porque força está inversamente relacionada com diversos problemas crônicos que nós temos. Quanto mais força a gente tem, mais longevidade a gente tem. Então, esse equilíbrio está sempre no cerne da nossa consulta, né, cara? A gente tem que estar sempre lidando com esses dois lados. O que mais ativa a MPK? O jejum intermitente, que a gente fala muito, a exposição ao frio. Então vamos lá. Né? Só pra gente recapitular aqui, tá, pessoal? O AMPK, então, seria mais a parte do anabolismo, do catabolismo. O Ricardo já me olhou. Não, o MPK é o que tu mais exercita nos esportes que tu gosta. Exatamente. Então, Corrida, assim, quem gosta de uma bicicleta. corrida, um aeróbico, em jejum, a dieta cetogênica, o frio, tudo isso vai ativar o nosso MPK, né? Com licença, Lu, só me alcança ali aquela coisa douradinha. Porque eu falei do anabolismo. Tudo que gastar o teu ATP vai ativar... Já voltou aqui. Tudo que gastar o teu ATP vai ativar o MPK. Por que o MPK? É a proteína quinase ativada por AMP. No momento que você tiver uma relação maior de AMP e uma relação menor de ATP, ou seja, que se você consumir o ATP, ele vai se transformar em ADP e depois em AMP, você vai ativar a MPK, que é a proteína quinase ativada por AMP. Perfeito. E a partir daí vai se desenrolar uma cascata de eventos
aonde você vai ter, então, o catabolismo, mas, ao mesmo tempo, diversos benefícios genoprotetores. Muito bom. Só para a Tiana não ficar escandalizada, na última vez, ela me alcançou o cérebro, tá? Não, tá tudo certo. Isso aqui é o nosso bloco de Tá devolver tudo o certo. cérebro Na para quem verdade, deixou ele cair. Eu entendeu? falei o anabolismo, que eu ia pra casa só pra ver se tu me olhava, Ricardo, com uma cara de Claro. desesperado. Ela só quis Ela trazer o queria bloco. ganhar o cérebro. Ganhar o Mas eu cérebro ouvi o uma Fernando vez. falando desse equilíbrio fundamental, eu pensei na Tiana. A face do Ozempic. Isso. Ai, olha só. Então, a gente tá com saciedade, a gente tá comendo menos, porque a gente tá, de certa forma, pervertendo um pouquinho o sistema incretínico. A gente tem ali as incretinas, que são feitas para ficarem ativas durante muito pouco tempo e ajudar a produção da insulina. A maior parte da insulina que a gente produz depois de uma refeição não é pela glicose, é pelo sistema incretínico. Mas aí, a gente adora esses produtos, não estamos falando mal. Vem a indústria farmacêutica e faz um agonismo que dura muito mais tempo. E com isso, a gente tem um efeito sensacional que está revolucionando a obesidade. Mas a gente perde muito peso em pouco tempo e grande parte disso é em massa muscular, que o Fernando acabou de demonstrar como é importante. Essa é a base daquela cara do Ozempic? Com certeza. Com a tirzepatida vai ser pior? Como é que vai ser isso? Pois é. O que acontece quando tem uma rápida perda de peso? E a gente costuma, inclusive, ir lá trabalhar muito juntos. Né? Porque as pessoas acham assim, primeiro eu preciso perder o peso e depois eu vou cuidar do rosto. E, na verdade, o ideal é a gente ir fazendo simultaneamente. Porque quando se tem perda de peso, uma das gorduras que é perdida muito rapidamente é a gordura do rosto. Os coxins de gordura do rosto são perdidos. E eles são uma estrutura importante em manter o rosto, a estrutura do rosto, em manter o efeito lift. Então, por isso que a face do Ozempic é aquela face toda derretida, toda flácida. Quando a gente está tratando um emagrecimento, sem dúvida nenhuma, tratar simultaneamente a flacidez do rosto e do corpo é importante. Mas especialmente naqueles pacientes que são vaidosos e especialmente também aqueles pacientes que já têm uma produção menor de colágeno. A gente lá pelos 25, 30 anos já começa a produzir menos colágeno, então a pele vai ficando com uma flacidez maior. Perfeito. E aí a gente pode aliar os tratamentos estéticos com essa via do mTOR. Então, sim, agora é o anabolismo. Então, como é que a gente faz para ativar essa via? Musculação. Para ativar essa via, tu precisa, acima de tudo, explicar muito bem para os pacientes que eles não podem simplesmente comer as mesmas porcarias que eles comiam em menor quantidade. Eles precisam bater a meta proteica. Bater a meta de proteína é fundamental num paciente que está sob tratamento. Então, isso é um dos pilares que muitas vezes as pessoas esquecem, porque as pessoas acabam ingerindo muito pouca proteína e aí perdem muito músculo. Isso é muito importante, porque a gente está vendo na internet, no Instagram, alguns colegas nutricionistas ou até médicos fazendo uma translação direta de alguns modelos animais, o que me preocupa muito, principalmente no que tange a restrição de proteína. Sim. Não, em modelo animal, restringir proteína acaba prolongando vida. Mas como isso vai se traduzir no envelhecimento saudável do ser humano? Porque ninguém vai ficar olhando se o ratinho está com a pálpebra feia e vai ficar deprimido porque a ratinha não quer mais e aí ele vai acabar, se puder, se matando antes ou tendo uma série de outros problemas psicológicos, psiquiátricos. Como tu vê, Fernando, ainda mais em vigência dessas intervenções que vão fazer as pessoas perderem massa muscular, essa cultura do anti-anabolismo, do proteína é ruim, do vamos se preocupar exclusivamente em macros com o tipo de gordura que a gente come, logo vamos preferir margarina, manteiga. Sim. Como é que tu vê tudo isso? Eu vejo com muita preocupação, porque, na verdade, os dados oficiais, né, de longevidade que nós temos disponíveis em humanos não corroboram com isso. Né? Por exemplo, os países onde existe mais longevidade, um dos países onde existe mais longevidade, por exemplo, que não é um país, né, mas é uma região, que é Hong Kong, se consome 600 gramas de carne por dia. Né? Então, isso não existe embasamento em estudos em humano para se afirmar isso. O que a gente sabe é que a sarcopenia, sim,
reduz muito a vida das pessoas. É um grande marcador de risco para a longevidade. Então não faz sentido tu restringir proteína. E as diretrizes nutricionais, elas dizem que as pessoas têm que ingerir, né, as americanas, por exemplo, 0,8 gramas de proteína por quilo por dia. Isso não é o suficiente nem para manter a massa muscular das pessoas. Né? E a gente sabe da segurança que é se utilizar 2 gramas, 1,8 gramas de proteína, que é o mínimo necessário para a gente manter a massa muscular das pessoas. Então, é muito importante que a gente mantenha nosso corpo forte, com a musculatura forte e resistente, porque são os músculos que são as verdadeiras farmácias. Como eu mostrei aqui, né, e quando a gente ativa a nossa musculatura, nós inundamos a nossa corrente sanguínea com substâncias que são realmente remédios. Né? Até para a pele, né? O exercício físico faz bem para a pele. Para a pele, Faz anti-inflamatório. exercício, você abre as portas da farmácia, mas se não tem músculo, as prateleiras da farmácia estão vazias. Né? Exatamente. Exatamente. E a gente se preocupa com a questão da toxicidade da proteína, né? As diretrizes, mas não se preocupam tanto com a toxicidade do açúcar. Não. Por exemplo, da própria aveia que tu falaste, Fernando. A aveia, eu vejo assim, olha, nos meus pacientes, o leite de aveia, o pico de glicose que um leite de aveia causa é surpreendente. É um pico muito grande. E às vezes as pessoas me perguntam assim, eu já estou esteticamente bem, sou magro. Preciso me preocupar com picos de glicose? Claro, porque tu está glicando o tempo todo, então tu estás envelhecendo. É só açúcar, né, Lu? Mas tu vai ver, em geral, mel, farinha, o índice glicêmico desses... Exatamente. Mostra o teu medidor, aqui, porque isso também tem uma individualidade, né, pessoal? Quer dizer, cada um pode ter um índice glicêmico diferente para o mesmo alimento, né? Exatamente, existem as individualidades metabólicas. De acordo com o intestino de cada um também, né? De acordo com como que ele absorve os nutrientes, né? Uma outra preocupação que eu tenho muito grande e que não se fala nada, né? É sobre a exposição a micotoxinas. Né? Então, eu tenho dosado direto nos meus pacientes a exposição a micotoxinas e são alarmantes os níveis de contaminação por micotoxinas que nós estamos vivendo. Explica o que é micotoxina, Fernando, porque é uma palavra que não é tão conhecida assim, né? Não está assim nas trends. As micotoxinas são toxinas produzidas por fungos, né? E é muito comum em países tropicais como o nosso. E principalmente isso ocorre em grãos. Então, quando a gente armazena os grãos, eles estão muito expostos à contaminação por fungos. Então, existem uma série de micotoxinas, diferentes tipos de micotoxinas, que atingem diferentes tipos de alimentos vegetais. E, inclusive, podem contaminar os alimentos animais, como os leite, por exemplo, ou aqueles animais que consomem mais ração. Né? Vou dar um exemplo para vocês. A carne de porco, ela, para entrar na Europa, ela precisa passar por uma análise rigorosa de micotoxinas. E o pior, quando essa coisa não passa por lá, ela acaba sendo vendida aqui. Os grãos também, os níveis de micotoxinas exigidos pela União Europeia são muito maiores do que aqui no Brasil. Isso é uma realidade, ninguém fala isso. Isso se sabe muito no meio da agropecuária, porque se dosa nos vegetais, mas se dosa pouco em nós. E nós estamos muito contaminados por micotoxinas. E essas micotoxinas são um problema porque elas são resistentes até ao calor. Não adianta cozinhar para tirar a micotoxina. E elas são nefrotóxicas, extremamente hepatotóxicas, neurotóxicas, cardiotóxicas e podem estar relacionadas ao surgimento de cânceres. Então, nós temos a ocratoxina, nós temos a aflatoxina, nós temos diversas micotoxinas. Temos a patulina, por exemplo, que é presente em frutas. Né? Temos vários tipos de micotoxinas e que estão contaminando, muitas vezes, a nossa alimentação. Então, a gente acha que é só a questão da glicação. Não, tem outras questões que a gente precisa averiguar também. E uma outra questão, além do que o Fernando está falando, é a questão do que a gente passa na nossa pele. Então, eu anotei isso aqui porque eu queria muito trazer esse assunto. Exato. Esse assunto é um assunto super importante. Eu comecei a falar muito nas redes sociais sobre isso, porque a gente tem 2 filhas que eu vejo assim, as crianças usando cada vez mais cedo maquiagem, cada vez se interessando mais por esse assunto. Esse é um assunto que tem muito interesse, é um mercado, né, da estética, o mercado da beleza.
Então, cada dia lançando produtos novos e agora com as redes sociais, isso induz, de certa forma, as crianças a quererem consumir, a quererem utilizar esses produtos. E a gente começou a estudar porque as nossas filhas mesmo começaram a querer. E assim, eles, enfim, elas têm propagandas muito atrativas, celebridades usando, influenciadoras. As celebridades têm tanto interesse nisso, é um mercado de 500 bilhões de dólares esse ano, a estimativa, né, de que vai girar em torno disso. E então, assim, é um interesse muito grande. As próprias celebridades têm as suas próprias marcas. E você vai olhar o rótulo disso e fica impressionado com as coisas que tem nos produtos, né? Tóxicas, produtos tóxicos, parabenos, né? Que já estão provados, diversos estudos publicados, por exemplo, a Associação com Câncer de Mama, né? Os fitalatos, que são aqueles plastificantes utilizados para melhorar a textura dos produtos, para melhorar a consistência, estão presentes inclusive nos plásticos dos frascos, presentes nos brinquedos que as nossas crianças... em mamadeira. Em mamadeiras, né? Fitalatos envolvidos com a associação com câncer, associação com menarca precoce. As meninas estão menstruando mais cedo. E olha que tudo que tem repercute em toda a sua saúde depois, porque acaba tendo menopausa precoce, osteoporose, doenças cardiovasculares. Hipogonadismo. Isso é infertilidade. considerado obesogênicos, né? Exato. Coisas acontecem, né? Tem mulheres com câncer de mama com 30 anos. Tão cedo. Os homens estão tendo uma queda de testosterona nas últimas décadas. O Fernando falou Na de verdade, hipogonadismo e milagre a gente tá infertilidade, aqui né? considerando. Até a gente vê, assim, a questão de autismo, né? Exato. Déficit de atenção. Então, assim, é um leque muito grande de condições que esses disruptores endócrinos acabam causando. Exatamente. E aí eu fiquei curiosa aqui, Tiana, porque como é que tu faz pessoalmente e com as tuas filhas? Qual é a estratégia que vocês utilizam? Porque eu confesso que eu tento, mas eu também tenho bastante dificuldade. Às vezes eu fico pensando, será que não tem nada que eu possa passar antes da maquiagem para dar uma blindada nessa... Eu passo sebo bovino no rosto. Não, e deixa eu perguntar isso, eu gostei da questão, porque vocês têm 2 filhas. Todo esse conhecimento de proteção do lado de fora, do lado de dentro, como é que vocês escolhem? Porque, claro, eu imagino que vocês, na hora de intervir, tem que dosar a liberdade saudável de se expor, que faz parte da infância, com não se expor a coisas realmente perigosas. É um esforço diário, porque o conhecimento ele tem um peso pra gente, né? Como é que vocês dosam isso? Não é fácil. É a parte mais difícil do ciclo original, é a gente reduzir a exposição às agressões ambientais, né? Porque eles estão por todos os lados, né? Então, o que a gente preconiza na nossa casa é sempre dentro do que a gente domina dentro de casa, nós vamos controlar o máximo que a gente puder e ter o mais saudável possível. Então, desde a água que a gente consome, a água que a gente toma banho, os produtos que a Tiana compra, e ela vai explicar o filtro que ela faz para diminuir essa exposição, né? Mas a gente a não... água, como é que é? A gente quer saber os detalhes. Tiana no supermercado. Os detalhes da água. Esse é o bloco. Como é que eu vou... Porque realmente a água que a gente toma pode estar cheia de toxinas também. Então, como é que vocês utilizam? Utiliza um filtro de qualidade. Tá. Existem filtros maravilhosos. Eu não vou fazer propaganda só de pra filtros gente ficar aqui. atento a... Existem filtros para se colocar nos chuveiros, por exemplo. Tem filtros que tu pode colocar na entrada da tua casa, que ele vai filtrar a água, vai tirar todo o cloro, vai tirar o glifosato, vai tirar a flúor da tua água. Né? Então, isso é um cuidado. A água que a gente consome é muito importante. Muito importante. Né? E aí, embalagens, né? Desde embalagem para se tomar, tomar nada, nem pensar em tomar alguma coisa de plástico quente, nunca isso, né? Plástico no micro-ondas. Né? Embalagens, panelas, né? Escolher uma panela de preferência de aço cirúrgico, que é uma panela que não vai ter exposição praticamente nenhuma. Né? Então, são várias medidas no teu dia a dia, daí vai as produtos de higiene e de maquiagem que a Tiana vai Produtos de higiene e maquiagens, olha, 80% a 90% tem produtos químicos. Eu já quero tirar aqui. E a gente começou a estudar isso alguns anos atrás. Especialmente esse que tu tá usando.
Vamos dosar o alumínio da Lu depois. Né? A gente começou isso daí são uns anos atrás e o que nos deixa super feliz é o seguinte, é que cada vez mais está tendo um interesse da indústria de dar uma alternativa mais saudável. Então, isso é maravilhoso. Então, você vê grandes marcas já com um pouco mais de preocupação, ou seja, tem um público exigindo isso, né? Porque senão não teria oferta. Então, hoje a gente tem... Antigamente, só tinha produtos fora do Brasil. Hoje já tem várias marcas nacionais, inclusive de maquiagens, inclusive de batons. Batom é um assunto que eu falo muito e me preocupo muito, porque o batom, além da absorção da pele, por exemplo, ele tem toda a questão que a gente ingere boa parte do batom. E aquela mulher que passa o batom e reaplica o batom durante o dia, ela chega a ingerir cerca de 24 miligramas desse produto. Então, gente, imagina o acúmulo a longo prazo, né? O batom tem metais pesados, tem fitalatos, É um veneninho tem parabenos. Né? Doses Então, Chumbo. homeopáticas. chumbo. Né? Então, Não, e pior do que os batons, que me deixam horrorizado, são os lip balms. exato. Meu Deus. Os lip balms infantis que são vendidos. Aqueles, Ah, não, assim, o olha. Alice Aquelas que é uma Cooper- febre o Alice- nas crianças. eu ia dizer, o Alice aqueles Cooper, com um dos sabor, heróis, tá? gente. O Alice Cooper tinha razão naquela música Poison. É. Seus lábios são uma peçonha venenosa. Your lips are venomous poison. Impressionante. Literalmente. 24 Viu? gramas. É muita coisa, né? Eu E tô assim, pensando, mas- 24 eu acho que ele é miligramas, uma, né? Ah, é, uma, 24 miligramas. Mas ainda assim... Pô, uma dica Poxa, pra ficar alerta é assim, se tem muito saborzinho, muito cheirinho, Exato. né? Exato. É porque não, vai ter o primeiro, Ah, boa. peguem lá os lip balms, né? Primeira Alerta. ingrediente que tem lá é vaselina, tá? A vaselina para passar na pele, assim, até ok, mas é Mas um que derivado do produto é esse? petróleo. Lip balms, aqueles Ah, gloss, aquelas Gloss, coisas mas- com gostinho de bala, Tem, sabe? tem gostinho de bala. É. E ali, né, e fazem uma propaganda muito extensa para as crianças, né? A vaselina, ela é um derivado do petróleo, entendeu? E uma coisa é passar na pele, assim, que absorve menos, outra coisa é tu ingerir. E tu fica, ainda mais botar um gostinho doce que tu fica... As crianças Não, eu ficam até comendo vou aquilo ali, abrir um entendeu? parênteses, porque isso acaba o quê? Aguçando ainda mais o paladar doce Exato. da pessoa. Então tem ainda esse viés, né, Não, de... E eu convido, dessa- assim, quem está nos assistindo aqui, para olhar a caixinha dos lip gloss. Tô com Vai medo dizer agora. ali assim, vai dizer ali, mantenha longe do alcance das crianças. Olha só. E Olha quem a é que ironia. usa? Aham. Pois é. É assim, né? Eu avisei. Eu avisei. Exato. Tá escrito bem Exato. pequenininho. E o Bom, óleo e aí? mineral, né, ele tem uma questão que é, enfim, ele pode ser contaminado pelos hidrocarbonetos aromáticos, que são potenciais cancerígenos, ou seja, então a gente está ingerindo esse produto. E ele mas- também, além disso, ele é derivado do petróleo, ele contamina o meio ambiente, também tem essa questão. Né? Mas o bacana que a Tiana colocou é que no fim tem uma mensagem de esperança, Exato. que é mediada pela educação. As pessoas estão sendo educadas e Exato. estão começando a cobrar. Porque o homem é um princípio de economia, o homem cria suas necessidades. Exatamente. Então, o que eu vi, como é que nós, na nossa vocês casa, a gente lida muito, a gente conversa muito com elas, entende? Ah, ela vai querer um dia botar uma maquiagem especial, ela vai botar uma maquiagem, elas vão usar uma maquiagem que não tem produtos químicos. E hoje existe. Ah, ela quer usar excepcionalmente. Criança usa skincare demais. Criança não precisa skincare. Né? Adulto não precisa de 10 camadas de skincare. Exato. Pois é. A Coreia, por exemplo, é campeã do criou skincare. essa questão Né? E aí também. começa a misturar um produto no outro. Muitas vezes produtos que são incompatíveis são misturados, porque agora quanto mais camadas se passa, parece que melhor é para a pele. Na verdade, se mistura, muitas vezes tu não sabe nem o que está usando. Tu vê às vezes profissionais assim, eu uso isso para isso, uso aquilo para aquilo. Eu só fico falando, é um veneninho para isso, um veneninho para aquilo, um veneninho para aquilo. Cara, eu fico assim, Eu meu até vou Deus, fazer uma interações, pergunta né? assim, ó, Claro. de curiosidade pessoal, mas eu acho que muitas pessoas vão ter essa curiosidade pessoal também. Porque eu adoro lavar o meu rosto com sabão neutro. E às vezes aquela coisa assim, tá, deixa a pele... Respirar. É, o famoso deixa a pele respirar.
Porque às vezes eu penso justamente isso. Exato. São 1000 produtinhos que tu vai passar antes de dormir, porque parece que se tu não faz uma rotina de skincare, tu não está se Exato. cuidando. E às vezes esses produtos estão cheios de toxina. É. Então, o que tu considera, Tiana? Tu que é expert nisso. O que eu vou sugerir para vocês que estão nos assistindo aqui? Existem aplicativos hoje que nos ajudam Olha muito só. a escolher os bons produtos. Uhum. Então, quem não consegue ler o rótulo, óbvio que como eu trabalho com... Eu me interesso muito por isso, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, assim como a gente vai no supermercado e olha o rótulo do que vai comer, né? A gente tem que olhar o rótulo do que está usando na nossa pele, seja o que for, pasta de dente, sabonete, shampoo, tudo que a gente usa. Pois é, eu estava pensando, é mais um devaneio, tá, pessoal? Não é nada baseado em evidências. Mas até o Fernando é urologista. A gente não vê o homem tendo cada vez mais câncer precoce, como a gente vê a mulher tendo cada vez mais câncer de mama precoce. Será que parte da diferença não está no fato da mulher se expor muito mais a essas toxinas? Porque a mulher se expõe muito mais a batons, maquiagens e todos esses produtos que vocês estão comentando. Tem uma série de compostos que o Fernando mencionou, até podem interagir entre si. Será que não tem alguma plausibilidade, ao menos biológica, isso? Mas tu sabe que tem um detalhe nos homens também, que o Fernando pode falar melhor do que eu, que existem alguns produtos químicos que interferem na produção de testosterona. Que está caindo. Que está caindo. Caindo Inclusive aquelas dramaticamente. latinhas de supermercado. Isso, eu fiz um vídeo esses dias sobre isso, né? Sim, Eu o fiz- extrato do banco, É, né? se tu pegar uma coisa isolada, parece ridículo, né? Mas o conjunto das exposições que é o problema, né? Aquele extrato do banco tem até um posicionamento da SBEM, né? Da Sociedade de Endocrinologia, a respeito do bisfenol A, né? E aí se tem sim contaminação muito. Quando queima aquele papel, aquilo vai para o ar, a gente aspira, pega na mão, depois contato com a boca, absorve pela pele também. Então, é importante aquela contaminação por aquele papel, principalmente aquele papelzinho mais esfarelento. Né? Mas Aquele muitos que deles- sai também ali a tinta, aquele que às Isso. vezes a gente encontra. esse trabalho é importante que eu estava no shopping, fiz compras e fui trocar meus cupons por panetone para dar de presente, tá, pessoal? Tá? O Ricardo E já eu- me olha. E me deram, já olha, ganhei 3 panetones. Pode e não olhar posso pro nem Fernando comer. também. Não, mas aí, olha, não, por causa do Fernando, e aí me deram aquelas notas, aqueles cuponzinhos desse material. Só que eu toquei aquilo ali e coloquei Não, tu dentro fica. da sacola. Tu vai mudando teus Vai hábitos. mudando. Claro. É, isso Eu é hoje legal. eu não consigo mais olhar para uma maquiagem e não pensar Exato. se ela tá cheia ali de... A Cami tá E aqui daí, nos daí olhando tem esses também. papéis, tem os livres de BPA, Ah. tá? Só que vem muita coisa importada, né? E depois que eles tiraram o BPA, como é que eles fazem? Eles colocam BPS. Por que o BPA é o BPA, né? Bisfenol A? Porque as mamães lá descobriram que tinha na Sim. mamadeira e fizeram o BPA. Mas além do BPA, tem milhões de outras substâncias Exato. também Sim. que se a gente Exato. fosse atrás, então assim, tentar minimizar a exposição. Não é impossível, não dá para entrar na neura. E Ah, aí, não, daí a neura vai te... e aí nós temos que ativar o nosso sistema antioxidante. Né? E como que a gente pode fazer isso? Aí entra o papel da suplementação e da alimentação, Então, eu dos fitoquímicos, né? Que o Ricardo fala muito dos Dos fitoquímicos, fitoquímicos. polifenóis. Esse dia tu fez uma publicação e disse, cara, isso é o... Assim, eu vou interromper maravilhosa. aqui, mas é para voltar para esse assunto, Aham. tá? Só pra gente agradecer novamente os nossos patrocinadores, porque o Fernando falou de suplementação. Então a gente vai agradecer a Cienza, farmácia de manipulação, que inclusive, aí, pessoal, abrindo um parênteses aqui, a gente tem que cuidar muito o recipiente em que esses suplementos são feitos, porque às vezes as cápsulas desses suplementos podem estar contendo Verdade. também muito disruptor endócrino, muita toxina. Então tem que ficar muito atento. A gente sabe que a Cienza tem muito cuidado em relação a isso. E tem cupom de desconto. Né? Temos cupom de desconto no QR Code que está em um dos cantos aqui da tela. Mas, por favor, Fernando, desculpa te interromper, tá? Não, a importância, né, de a gente consumir polifenóis na nossa dieta. Os polifenóis, eles são antinutrientes
que aí, mais uma vez, pelo princípio da hormese, eles vão ativar, né, muitas respostas nossas, vão regenerar a nossa glutationa, por exemplo, que é a mãe dos nossos antioxidantes, vão regenerar o NAD, como o resveratrol faz, que é importantíssimo, né, para a produção das próprias sirtuínas, que são dependentes do NAD. Então, os polifenóis, eles precisam participar de uma dieta original. Né? Até para contrabalançar todas essas questões relacionadas a eventuais mecanismos nos quais a carne possa interferir com o nosso metabolismo. Perfeito. Né? E, Fernando, sabe que interessante da turma da margarina, tá? Que até esses dias eu refutei, porque o pessoal usa alguns exemplos de sucesso da dieta mediterrânea para bater na carne, assumindo que o quente da dieta mediterrânea seria as gorduras poliinsaturadas, que seriam melhores do que as gorduras saturadas. Só que se esquecem que nos estudos comparativos o diferencial foi o polifenol. Sim. Tanto que tem um estudo que teve 3 braços. Orientação onívora, dietética saudável. Outro, dieta mediterrânea. E outro, dieta mediterrânea com suplemento de polifenol. Em relação à idade epigenética, só a dieta com suplemento de polifenol teve diferença, mostrando que o pessoal se perde às vezes muito nos macros e esquece de dar crédito. E aí tu pode ter uma dieta mais carnívora suplementando polifenol. Não, e outra coisa, né? O que é uma dieta onívora nesses estudos? É uma dieta... Eles... Por exemplo, pizza pepperoni é considerado uma carne, né? Cheeseburger, assim, é considerado carne. Carne né? processada só se associou Entendeu? a maus desfechos, né? Então, se tu comparar a dieta mediterrânea com lixo, ela sempre vai ser superior. A não ser que tu vai no McDonald's lá na Grécia. Aí tu vai tendo uma Não, e a dieta. própria questão da dieta mediterrânea é que ela é feita em um local realmente mediterrâneo, né? Então a nossa... Tem padronização, Não tem né, gente? padronização. Cada um dos países lá vai ter sua Exatamente. dieta. O que se come lá não é a mesma carne, a mesma massa, não é a mesma massa. Lá na Itália se come muito embutido, se come muita carne. Né? Tem a bisteca fiorentina, por exemplo, que é uma carne desse tamanho, super tradicional. Né? Então, essa dieta, não existe uma padronização. Né? E a outra questão é que não existe estudos comparando com uma dieta baixa em carboidratos, né? E mais rica em alimentos de origem animal. Você vai comparar sempre com a dieta onívora ocidental. Que isso não é comparação, né? Entendeu? Isso aí, se tu parar de comer ultraprocessados, é óbvio que tu vai ter um benefício. Né? Então é isso que a gente precisa comparar banana com banana. Né? E lembrando que o ultraprocessado ele não nos traz nenhum nutriente, né? Inclusive, ele é uma caloria vazia. Enquanto que uma proteína, uma carne vai nos trazer uma caloria que não é vazia. Isso é um outro absurdo que eu vi esses dias, Fernando. Eu vi assim, não, porque o jejum intermitente é maravilhoso, porque você entra em autofagia, prolonga a vida, mas está errado durante a janela alimentar se entupir de proteína animal, porque ativa a rota emitor e evita a autofagia durante o momento do jejum. Não sei de onde tiraram isso. Aí que tu tem que ter densidade nutricional na janela. Exatamente. O que tu vai comer? Um alface na janela alimentar? Tu já não comeu 16, 18, gente, 24 e quando horas? a gente fala de janela nutricional, é o momento de se nutrir. O que é se nutrir, né? É proteína pra gente construir músculo, construir pele, construir cabelo, gordura boa pra nos dar ali aporte hormonal também, e os micronutrientes que Pálpebras bonitas. Aliás, tem alguma diferença no envelhecimento entre o a pálpebra açúcar de baixo e a pálpebra de cima? Porque eu Olha sei que para só. operar uma delas é mais difícil, né? Não tem uma coisa assim. Eu acho assim, a pálpebra inferior ela é sempre muito desafiadora. A inferior. Às vezes as pessoas pensam assim, eu vou operar as pálpebras inferiores, vai puxar meu bigode chinês aqui. Não é verdade, né, gente? Nós temos que tirar só o que está sobrando. E aqui é aquela coisa que 1 milímetro importa. Não, é super Se detalhado, tirar 1 milímetro a mais, inclusive hoje de manhã eu atendi um paciente jovem com isso, assim, é uma diferença mínima, mas ele não consegue fechar os olhos. Ele ficou com a pálpebra viradinha para fora. E isso está dando muito sintoma, está repercutindo muito, até do ponto de vista profissional. Ele tem tanta ardência, tanto desconforto, que ele não consegue nem trabalhar. Tiana recebe muita complicação de blefaroplastia. Tiana tem uma experiência gigante, ela tem mais de 20 mil cirurgias realizadas. Isso é muita coisa, são mais de 23 anos operando, né, Tiana?
Mais de 20 mil quer dizer que são mais de 40 mil pálpebras. É verdade. É verdade. Dá para duplicar essa experiência. Então, claro, a superior também tem os seus detalhes. Eu sempre falo, cirurgia de pálpebra tá nosso cartão de visitas. É aquela decisão que tu vai tomar e que tu vai levar para o resto da vida. Então, tem que ser uma decisão bem pensada, não pode ser feita assim, né, por qualquer profissional. Então, é direto atender pacientes que tiveram problemas trágicos, verdadeiras tragédias, como esse paciente que eu relatei para vocês. E isso repercute muito no emocional da pessoa, porque não é uma coisa que a pessoa consiga esconder, não é uma parte que a pessoa bota uma roupa e ela não enxerga, ela está vendo o tempo todo aquilo, e ainda pode repercutir também no ponto de vista funcional, que é muito grave. Sim. Pode levar lesões de córneas, úlceras e até mesmo perdas de visão. Gente, é por isso que é imprescindível, que bom que nós temos uma profissional que nem tu, Tiana, que enxerga esse paciente como um todo. Pois é. Que não está enxergando só ali essa questão, né, estética ou estética funcional, porque tem essa funcionalidade, mas a gente sabe que... Não é holístico, é holístico. Depois você pode pensar numa piada contra infectologistas, assim. Não, mas com certeza, né? Porque faz total diferença tanto no pré-operatório como o resultado. Exato, com certeza. Então, a gente precisa, dentro dos procedimentos estéticos e na cirurgia plástica também, eu sei que tem toda essa intersecção, cuidar. E onde é que fica a clínica, Lu? Se a gente quiser ser paciente ou quiser visitar, é aqui em Porto Alegre, Sim, né? Uhum. Quer dizer, vocês têm em Porto Alegre, mas atendem em São Paulo também, né? Isso. Uhum. Como é que a gente faz para encontrar você? A nossa clínica fica ali na Carlos Gomes, Avenida Carlos Gomes 700. Beleza. Na sala Bem 601. É linda a clínica. Instituto Burman e Bastos. Né? O nome da clínica é só procurar no Instagram. Tem todos os contatos. Tem na minha bio também, Fernando Bastos, ou na Dr. Fernando Bastos, ou na Tiana Burman. Os Titãs diziam, aliás, estão voltando, parece, né? Os Titãs diziam que coisas e pessoas de sucesso começam com 2 letras repetidas. Então, a clínica é Burman e Bastos. Olha só. Eles falavam, né? Renato Russo. Verdade, muito legal. E também falar aqui, pessoal, para quem ainda não leu, leiam. Agora sim, época de final de ano chegando. É um bom presente. Melhor presente. Um livro. Gente, um livro um é um presente para quem a gente ama. Exatamente. Botar uma touquinha do Papai Noel e fazer um post sobre isso. Eu ganhei o meu e a primeira coisa que eu cheguei em casa eu disse, Fê, olha só, a gente vai ler e a gente vai fazer o Clube do Livro aqui em casa, vamos discutir esse livro. Bom, o Felipe amou, porque ele ama dieta carnívora. Inclusive, o Felipe te conhece também, admira muito o trabalho de vocês. E nós lemos, assim, e é um livro muito gostoso de ler. Exato, não é um livro pesado. Muito bom. O ciclo original, ele é muito transformador, é muito lindo de ver. As histórias, vocês não têm noção, assim, para mim que acompanho diariamente, né, muito transformador. Às vezes, pacientes que dizem assim para mim, olha, eu já tentei 1000 dietas, eu não consigo emagrecer, né, eu não consigo, eu tenho já 70 anos. E é muito lindo ver que a gente voltar às nossas origens, a gente consegue muitas vezes tratar uma série de problemas. O paciente deixa de tomar uma série de medicações, ele emagrece, ele ganha autoestima. E quando eu vejo alguém falar que fazer jejum e comer carne é um problema, eu fico assim, mas isso depois eu te dou a página. Vai completamente contra a nossa história, entendeu? Não, exato, né? Exato. E eu acho muito bacana esse livro do Fernando. Ele tem uma pegada evolutiva espetacular. E no momento em que a gente começa a desenvolver a indústria alimentícia, originalmente até por propósitos nobres, tem uma população cada vez maior para alimentar, e tu te perde em conflitos de interesses, em outros motivos ao longo da jornada, é bom a gente voltar a entender quem a gente é e o que a gente deveria estar comendo. Eu acho que as melancias estão se adaptando agora. A gente saiu muito e agora parece que as coisas estão... As pessoas, bom, mas para aí, nós erramos demais, nós precisamos entender. Mas que é isso aqui, né? Apontando para uma embalagem cheia de fórmulas químicas. Só um pouquinho, isso é comida? Eu brinco assim, né? Hoje a população americana, 70% dela ou é obesa e super obesa ou é sobrepeso, né? Se nós pegarmos uma pessoa da virada do século, né, e colocássemos num cruzeiro daqueles dos Estados Unidos, aqueles... Que é um horror, as coisas que a gente vê, que as pessoas fazem, né? Porque aquela coisa tem comida liberada, que as pessoas andam com aquelas
aqueles carrinhos por tudo. Era outra espécie. Parece que nós estamos vendo uma outra espécie. Né? Nós mudamos muito, né? Então, é isso que a gente precisa entender, onde que a gente errou, né? O Kennedy tem uma publicação que eu vi mostrando quando o Anthony Fauci, que foi todo poderoso no National Institute of Health nos Estados Unidos, ele entra no Office, lá nos Estados Unidos, em 1968. Ele acabou a residência em 1968. Não é por causa dele, mas ele traçou um paralelo com a carreira dele. Daí ele coloca os dados de obesidade, de doenças crônicas em crianças em 1968 e ele deixou o Office, ele deixou a saúde pública americana em 2022. E aí ele coloca como era quando ele entrou e quando ele saiu. É outro país. É outro país. É inacreditável a explosão de doenças crônicas, obesidade e pessoas doentes. Isso é muito interessante. A gente tem que olhar com uma certa temporalidade, ver como as coisas mudaram. Porque se a gente só enxerga o que foi ontem, a gente não consegue notar tantas diferenças. É que nem a gente, né? Se tu se olha no espelho todos os dias, tu não nota tanta diferença. Mas tu vai pegar uma foto de 1 ano atrás. Inclusive, deixa eu falar, porque eu vejo os antes e depois que vocês postam. Vocês estão cada vez melhores. Então, aqui sim, pessoal, o segredo foi revelado. É possível envelhecer, porque envelhecimento é uma coisa que acontece com todo mundo. Amanhã eu estarei mais velha do que hoje, mas a gente pode envelhecer sendo mais saudável e mais jovem, né? Mas envelhecer com naturalidade, né? As pessoas ficam com medo de fazer procedimentos. Não precisam, não vamos transformar a pessoa. Eu acho bonito isso. É porque tem toda essa questão também, né? Quando vai lá pro extremo, então, que daí transforma. Eu vejo muito também que tu posta, Tiana, algumas transformações que não ficam naturais, mas não é esse o objetivo. Exato. Né? Quando fica demais, parece até que envelhece a pessoa. Em vez da gente rejuvenescer, a gente envelhece. Então, bonito é realçar, eu sempre falo, realçar os pontos positivos, valorizar os pontos positivos, disfarçar os negativos, mas deixar a base. Perfeito. Para que a pessoa siga sendo ela mesma. Sensacional. E no momento recomendação de livro, porque nossos convidados estão com o tempo, são muito ocupados. Aliás, por nós a gente ficaria aqui conversando com eles. Não tem como recomendar um livro que não seja o do Dr. Fernando. Tiana, então, por favor, ele virou parte do nosso cenário. Ai, que legal! Olha aqui, junto com o outros ele é muito livros, bacana por causa do que a Lu obrigada. falou. Ele tem toda essa perspectiva histórica e evolutiva. Tu contribuiu, Tiana, para escrever o livro? Porque um dos livros mais famosos do Milton Friedman, o economista, prêmio Nobel da Escola de Chicago, Livre para Escolher, foi escrito por ele e pela esposa, né? Ai, que legal! Tu chegou a contribuir ou só de forma indireta? Só de forma indireta. A gente está vendo com ali... Paciência, ela contribuiu com paciência. Cuidando das crianças enquanto escrevia, né? Com ele acordando lendo, todos os lendo. dias. Mas, gente, eu acho muito legal Perdão, fala, Tiana. Não, imagina, brincando. Porque eu acho muito legal que vocês mostram as gurias também na academia. A criança pode malhar. Gente, da onde que criança não pode fazer atividade física? Tinha isso, né? Não vai crescer, né? Então, assim, é muito legal. É lindo ver vocês 4 nessa pegada de saúde. É muito inspirador. Então, muito obrigada por nos inspirarem. Coisa boa. Legal, ficamos felizes. Pessoal, muito obrigada. Infelizmente, temos que terminar. Mas, assim, teremos outros episódios. A gente episódios. volta, com certeza. Muito gostoso estar aqui. Em São Paulo, tomar um café, né? Com certeza. Eu tenho minha cota que eu posso, porque eu não metabolizo bem café, né? Aí a gente tem que cuidar, né? Pessoal, muito obrigada, Cienza Pharma, para a Biomi. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, estão nos escutando. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, curtem, compartilhem com quem essa informação vai ajudar. E é isso aí, nos vemos na próxima semana. Obrigado e hackeie-se. Tchau, tchau.